Vocês estão aqui vendo essa bola de cristal? Gente, ela não existe. Se vocês querem saber tendências, o futuro da nossa carreira enquanto sucesso do cliente, esse é o nosso podcast, que, na verdade, vai ser dividido em dois. A gente vai falar um pouco sobre tendências, dados do nosso mercado, mas a gente vai discutir também sobre um tema que vocês sempre pedem pra gente, que é CS na área de serviços. É isso aí, gente. Está começando o Momento O, podcast da CS Academy. Eu sou o Diego Azevedo. E seja bem-vindo aí o penúltimo episódio, né, dessa temporada. Estamos sofrendo por dentro, né? Mas já logo mais vem aí outra temporada também. Eu consegui ouvir uau! Você viu? Então, a gente também tá triste, a gente tá nesse sentimento. Mas é também pra gente recarregar um pouco as energias, né, Lu? Pensar em novos convidados, novos caminhos. Exatamente. Spoilers da nova temporada. Eu sou Luciana Teles, eu sou diretora de Customer Care e Customer Success na Axor. E o nosso convidado de hoje? Bom, é um convidado... Se você, assim, ó, primeiro, se você não acessa o blog de onde essa pessoa trabalha, você já está errado, você já precisa abrir mais uma abinha aí enquanto você ouve aqui o episódio, já acessar lá e começar a consumir os conteúdos. Mas pode deixar para a hora que acabar, tá? Deixa aberto e continua prestando atenção na gente aqui. Exatamente, estamos aqui... Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Com o representante mundial aí, né, da TSIA, seja muito bem-vindo. Se apresente para quem está nos ouvindo aí. O que é TSIA? Como que é um pouco também, conte um pouco também do seu histórico aí profissional, né, de serviço, de TSIA. De consultoria de sucesso do cliente. Muita gente procura a gente falando assim, vocês fazem consultoria? A gente não, mas o Carlos faz, gente. Exato. Conta para eles, Carlos. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Luciana, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos, eu sou dono da minha própria empresa hoje, a CRC Alves Serviços. É uma empresa de consultoria. Tem gente que gosta de fazer consultoria, por incrível que pareça. Tem gente que gosta de dar aula. Tem gente que gosta de trabalhar com cliente. Tem gente que gosta de trabalhar com cliente. Algumas pessoas, talvez. Né? Vamos ver se a gente acha aí nas opiniões, né? Eu fiz minha carreira toda em serviços de tecnologia. Desde o início, trabalhando com a parte de processos, depois montagem de portfólio, pré-venda. E aí eu comecei a trabalhar com Customer Success faz alguns anos já. Acho que vai fazer uns 10 anos. Eu não sei porque todo episódio a galera fala dos anos. Vai passando mais tempo, não vai? Não falem dos anos. Né, que hoje eu fui renovar minha carteira de habilitação e você tira uma foto nova 10 anos depois. E tem que fazer o exame de vista, né? E as letrinhas parece que elas estão ficando cada vez... E eles não deviam pedir para você ler a linha de cima, porque a letra é muito pequena. Não deviam. É um castigo. É tipo castigo. Deu você certo. Olhou as duas fotos aí... Não, aí dá aquela... Você fica um pouco triste, assim. Mas, enfim, aí eu comecei o episódio foi bem assim, meu ex-chefe na outra empresa que eu trabalhei, na Logicalis na época, empresa latino-americana, integração de serviços e sistemas. Eu voltei de férias, todo feliz, né, tal. Aí ele falou, cara, aconteceu um negócio aqui, tem um tema que eu não sei o que é, a gente precisa estudar esse negócio. Então, você vai se virar com essa coisa aqui. E era CS, Customer Success. E desde então eu fiz bastante coisa de ir atrás, de começar a montar área, time, processo, analisar ferramenta. Compramos ferramenta, deu errado, pusemos ferramenta, deu errado. Depois mudamos a ferramenta, mudamos o processo, enfim, fomos aprendendo. E hoje, na minha própria empresa, então, eu presto consultoria para algumas empresas aqui no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos. E uma delas nos Estados Unidos é a TSIA, que você citou aqui, né, no começo. Que a gente chama carinhosamente aqui no Brasil de TSIA. Você pode chamar de Tícia. Tícia. O importante é usar as 4 letras, né? E entrar no site. E entrar no... Esse é fácil, é tsia.com/blog, que é o blog que você estava falando, que é o que a gente vê muito conteúdo grátis, não paga nada, e são conteúdos... riquíssimos. Rápidos de ler, muito bons de você absorver o conteúdo ali, e sempre com um dado de mercado, um dado de levantamento que eles fazem, que pode ajudar você num plano de negócio ou num investimento, justificando alguma coisa dentro da sua empresa. A gente usa muito para aula, né? Muito. Para as aulas, então, é um prato cheio, né? Tem bastante coisa ali de... Você estava falando de tendências, usar bola de cristal, pode usar um pedaço do blog lá também, porque fala de dados de para onde está indo. E uma das coisas que eu gosto muito é de ver a história na indústria americana, nos Estados Unidos, que é grande parte da base de clientes da TSIA, mas a gente, às vezes, segue muito o mercado lá, né? Então, a gente vê coisas que já estão mais consolidadas, já acontecendo.
Vou dar spoiler agora, mas de repente falo de CCO depois. Acho que pode. Pode ser, não, eu vou guardar depois. Mas a gente já vê coisas consolidadas lá, o que estão acontecendo, e a gente vê que a gente vai no mesmo caminho. Então, se a gente consegue se preparar antes, funciona bem, né? E, para encerrar essa primeira parte, eu também sou coordenador lá na FIA. Legal. A gente construiu uma pós-graduação de Customer Success e estamos aí com a Luciana ajuda lá também, né? Às vezes eu conheço o Carlos há tantos anos. É. Que assim, agora a gente está num nível que assim, um fica doente, o outro entra na aula. Já E o outro vai na fica aula, doente, o outro isso, fica... já liga pro Isso outro. entrega muito sobre a nossa idade, porque a gente está ficando mais doente do que a gente ficava exatamente. antigamente. Mas enfim, aí a gente tem as aulas lá e tudo, e eu acredito muito nessa ponte entre a academia e a indústria. Senão, a gente está A prática e o praticando no teórico. trabalho um monte de coisas novas que a gente não sabe para que lado está indo. Por outro lado, a academia está pesquisando, tem um outro ritmo, um outro rigor, e a gente acaba ficando desconectado. E eu acho que é muito importante a gente tentar trazer junto, porque a gente formaliza termos, formaliza conhecimento, dados, todo mundo ganha. Então, Excelente. é uma das coisas que eu gosto bastante. Vamos começar já com pergunta polêmica? O que Bora, que você acha? vai pra cima. Tá pronto, Carlos? Apertou o cinto aí? Tomar uma água. Molha a garganta. Como é que fala? Molha a goela, né? Uma dessa goela. Molhar as palavras. Pronto. Carlos, o que você viu aí de tendência de próximos passos para a carreira de CS? Porque muita gente me pergunta, Luciano, o que vem pela frente? Uma coisa que eu sempre digo é que o que a gente faz hoje não é uma linha de chegada, né? Ser head de CS, ser diretor de CS não é uma linha de chegada ainda. Mas eu quero te ouvir porque você, obviamente, estuda isso muito mais do que eu. Não, vamos lá. Então, sempre que eu falo do futuro, eu falo um pouco do passado antes, que a gente vai vendo, né? Então, quando começou a história de CS, o pessoal falava, tem que ser alguém que consiga tomar conta do relacionamento ali e vai fazendo, né? E com os alunos sempre brincam, escreve CS, cola na mochila e sai de herói ali resolvendo as coisas. Não é para ser assim, né? Se tiver um extintor, também pode colocar o extintor nas costas e colocar o CS e vai apagando E vai incêndios. apagando incêndio também. Então, depende muito da empresa que você está, no momento que está. Mas aí, o que a gente viu de evolução na carreira? Então, com a necessidade de você cada vez mais integrar dados com base de informações que você tem dos seus clientes ou dos seus produtos, a formação o pessoal chama hoje de CS Ops, ou CS Operations. Normalmente são profissionais mais dedicados à análise de dados. Então, o pessoal que gosta de mastigar banco de dados e fazer algoritmos, etc., tem um prato cheio ali para trabalhar, né? Normalmente são as pessoas que, inclusive, apoiam com as implementações de plataformas de sucesso Fazer do um cliente. onboarding, Sim. sabe implementar ferramenta, o pessoal que às vezes tem uma formação em desenvolvimento, uma formação em dados, né? Então, acho que tem bastante coisa para fazer. Aí a gente foi vendo a especialização também. Você conseguir fazer camadas de CS. Não é só um CS. Você pode ter um CS mais sênior, que cuida de clientes mais robustos, maiores. CS mais júniores, que vão cuidar de tech touch no começo, para cuidar das automatizações, mensagens de massa. Sempre depende do tamanho da sua base de clientes, né? E aí, falando de crescimento, como você começa a criar as camadas, você começa a criar uma própria estrutura, né? Então, olhando para dados de mercado, se a gente pegar, sei lá, 5, 7 anos atrás, metade das empresas tinha uma área de CS. Hoje esse número, usando dados TSIA, passou de 96%. Sempre tem alguém do contra, né? Mas, sei lá, 96% das empresas tem uma área de CS. Ou que ainda a água não bateu na bunda, né? 4% pouco elas não existem mais, aconteceu com alguma coisa, né? Mas, no fundo, o que isso quer dizer? Se você tem uma área, você vai precisar ter um chefe ou uma chefe e começar a criar uma hierarquia ali. E aí, a outra pergunta que vem é para quem que esse time responde? E a grande maioria das empresas está se movendo para que essa área responda diretamente para o CEO. Uhum. E aí, você pode chamar de Head de CS ou VP de CS. Aí, o nome é a empresa que gosta de fazer. Então, Chief Customer agora, né? E aí, o que está se formando, principalmente na indústria americana, é o C-Level, que eles chamam, né? Que para nós aqui é vice-presidência, alguma coisa equivalente, que é o CCO, que é o Chief Customer Officer, que já é o profissional que olha para todas as operações dos clientes, com responsabilidade de entrega, que CS é entrega, né? Para olhar para aquilo e gerar resultado. Resultado do contrato, expansões, renovações, mas nunca esquecendo da semente de adoção, que é o que está lá dentro. Mas aí já é um executivo, né? Mas aí venda tá dentro? Tá dentro? Venda tá dentro. Sim. Só que pensa na virada de chave disso aqui, ó. Antigamente, CS respondia uma área de operação.
Aí passou para responder para revenue de alguma forma. E agora você responde direto para o CEO. O papel, né? Os caras respondem para nós. A importância. Exatamente. A importância Chegou da a área. nossa vez. É, Está chegando. Não existe mais CMO. Deus, valeu aqui de novo. Isso é um bom tema também. Então, acho que acho que não, além de entender que tem uma oportunidade de carreira, né, de ser Chief Customer Officer, tem também um posicionamento de mercado em que customer ganha uma relevância muito grande dentro do negócio, né? Sim, violento. Acho que uma das coisas que a gente mais viu era o papo da mochilinha que eu falei, né, de pôr o herói ali. Tudo bem, muita coisa ainda acontece na prática, né? Mas a importância de tratar CS com uma mentalidade na empresa toda e transformando o tal do buzzword, o pessoal às vezes fala, customer centric, não sei. O que é cliente no centro? É você entender para que serve ou qual o desafio daquela pessoa. O mínimo. Você tem que fazer essa pergunta primeiro. Depois você bola uma solução, um produto, um serviço que você vai fazer. Mas sem saber o problema da outra pessoa, você não tem por onde começar. E é interessante, vou dar um exemplo. Você estava falando de CMO, me ocorreu essa história que eu trabalhei o ano passado bastante com criar personas, né? A gente chama de buyers e influencers, ou compradores e influenciadores. Quem talvez não domine, mas comprador é quem vai lá e efetivamente tem orçamento. É o sponsor do contrato, né? É o dono do contrato. Exato. O influencer ou influenciador é alguém que normalmente usa conteúdo ou usa os serviços e vê valor naquilo, mas às vezes não tem o cheque para assinar. Então, às vezes ele que iniciou o contato, alguma coisa assim, falou, eu gosto muito disso, mas eu não tenho o cheque para pagar, né? E aí ele tem que recorrer a um comprador depois. Mas ele usa muito, então ele tem que transmitir o valor para dentro da própria empresa. Então, você como prestador de serviço, você precisa identificar essas duas personas, né? Falar, para quem que eu vendo e quem usa o meu valor que vai influenciar essa pessoa para efetivamente ir lá e pagar pelo serviço. E continuar renovando e assim por diante. E a hora que a gente fez isso, a gente falou, poxa, mas marketing não tinha desenvolvido. Aí no caso de uma empresa que eu estava ajudando lá, né? Falei, não tem problema. Nós de CS com produto a gente consegue fazer. A gente tem muito mais insumo na prática. A gente conhecia muitos clientes. O pessoal de CSM lá na empresa que eu estava ajudando, eles começaram a... Peraí, quem é? Me fala os nomes das pessoas. Lembra das pessoas. Eu falo, tem o fulano que eu atendo todo dia, uma vez por semana. Põe ele na sua cabeça e vamos começar a desenhar os traços daquela pessoa. A gente começou a ver um monte de coisas comuns entre eles. Nem eles sabiam, às vezes, porque conversavam um pouco disso, né? Mas na hora que refletiu isso, a gente levou as pessoas para marketing, para também refletir na hora da primeira venda. Então, ajudou muito, sabe? Então, esse conhecimento de causa que CS tem por estar na frente com o cliente, a gente ficar chateado, às vezes, de apagar incêndio ou ter que arrumar emergência. Não, mas é o que mas traz... esse contato, esse relacionamento, isso é 100% serviço. Não existe outra coisa aí. Pode ter um produto ruim, produto bom, mas essa relação que você está construindo é serviço. 100% serviço. É tanto que você perguntou para ele. Nesse caso, CS vende? Eu falei, claro. Uma vez nós brigamos por causa disso. É tão automático eu defender esse tema que eu deixei o Carlos responder. Eu falei, claro. Não tem opção, né? Não é nem se CS vende, mas é se a equipe de vendas e marketing, vocês veem lá, né, o pessoal da TSIA ou você nas suas consultorias, vai ficar abaixo desse level aí que vai cuidar dos clientes mesmo, né? Sim. O que a gente tem visto no mercado, trazendo dados também, né? As empresas que estão... O que acontece normalmente, né? Você tem uma curva de receita e uma curva de custo. Em serviços, tipicamente, essas curvas andam juntas. Então, você aumenta a receita, sucesso, está vendendo mais, mas o seu custo está subindo também, porque você é mais intensivo em pessoas. Como é que você consegue ser mais lucrativo? Se você deixar as duas curvas crescendo assim, você não vai ser mais lucrativo nunca. Uhum. Então, você precisa melhorar ou os seus custos ou vender mais, né? E dá para fazer os dois. Porque com CS, por exemplo, você consegue diminuir o custo automatizando alguns contatos e você consegue melhorar a sua venda por causa da expansão. E você vai renovar por um contrato maior do que você comprou originalmente, né? Mas você estava falando de conflitos, é a parte que eu gosto também, que o pessoal briga, né? Mas é por isso que ele gosta de consultoria. Que começa os conflitos na minha frente e fala, fala, gente, vamos lá para quinta série, né? Briga aí, depois eu vejo e tal. Mas assim, eu vou contar um caso prático nosso lá, né? Quando eu comecei a estruturar uma área de CS, tempo atrás, numa outra empresa que eu trabalhei, eu fiz questão de deixar claro para a diretoria que eu não teria uma meta de vendas.
eu propus que se eu fizesse isso, o CS imediatamente ia se tornar um vendedor e o cliente não ia ter esse espaço, esse tempo para reconhecer a gente como um relacionamento de confiança. E a gente ia perder o foco na adoção. Que uma vez que uma pessoa, um ser humano tem uma meta de vendas, ela vai vender, né? Ok, então a gente chegou nesse acordo. Então, o primeiro ano eu rodei desse jeito. Só que eu tinha uma meta que eu estabeleci, que era o número de oportunidades geradas. Obviamente, validadas pelo time de vendas. E isso ajudou. Porque a hora que eu começava a mostrar esse resultado, a equipe começava a mostrar esse resultado para vendas parou de ter aquele ciúme natural de falar, puxa, vão me roubar meu contato, vão ficar com a conta para eles. Não é isso que eu quero, né? Fala, não, vendas continua o protagonista. Quem fecha o contrato é vendas. O CS está trabalhando o ano inteiro para que você tenha mais possibilidades para pôr no contrato. Colchão mais confortável. E aí o pessoal de vendas começou a entender melhor o mecanismo. O que eu estou falando agora é um resumo, mas isso durou tipo 3 anos de idas e vindas. Jornada. Né? Mas no final, o episódio que mais me marcou assim foi quando a gente tinha uma equipe América Latina já bem estabelecida. E eles propuseram de fazer um workshop interno do time da Colômbia com o time do Brasil. O time do Brasil apresentando um case que a gente tinha feito para um banco. Mas quem contou a história foi o vendedor daqui para o vendedor de lá, ou para o time de vendas de lá. Foi excelente, assim. Porque aí foi outro papo, porque era o dicionário de vendas, a linguagem de vendas, reconhecendo em CS uma ajuda para fazer as atividades que precisavam ser feitas. Que no fundo era aumentar o pipe e vender mais. E aí vendas falou, pô, esse pessoal está trabalhando junto comigo. Pronto, matou a questão. E aí, no começo, eu tinha que pedir recurso para contratar e aumentar o time de CS. Eu parei de fazer isso e falei, quem pede recurso para time de CS é o time de vendas. Ficava comigo, porque a gente controlava o processo, a ferramenta e a estruturação. Mas o resultado final... Mas o dinheiro vinha de vendas, porque eles queriam vender mais nas regionais ou nas contas que eles atuavam. Aí eu fui embora da empresa. Mas tudo bem, isso é outra questão. Esse é um risco, né? Acontece às vezes. Mas eu que saí, né? Sim. Já te entreguei, acho que o ponto... Mas é legal de você ver essas já coisas entregou o case. Crescendo, sabe? Já entreguei meu case, agora eu vou pegar outro case. Você está pegando agora num desafio de pegar vários cases, inclusive ao mesmo tempo. Quem trabalha com customer é um bicho que gosta de desafio, né, gente? Eu não sei você que está me ouvindo. Mas a gente gosta de um negócio difícil. Então, quando a gente entregou o case, se a gente não vai gostar, lá... é melhor você... Aí pode assistir outra coisa. Agora é a hora que você pode ir pro site do UOL da Globo. Pro Big Brother. Volta pro Big Brother, enfim. Mas a gente gosta de desafio, né? Então, normalmente, quando a gente entrega um case, a coisa está muito estabelecida na empresa, é comum também a gente buscar novos caminhos, né? Novos áreas. Acho que chega numa maturidade importante. Sim. Total. Você reparou que o Diego tem um tique do Total, né? Ele fala, Total. Ah, mas é legal. É muito legal. Eu adoro o Cada Total. um. Até eu uso o Total. E quando você está passando nas empresas que você está dando consultoria, a gente ouviu muito lá no post falar sobre tendência. Pô, beleza, produto tem que ser muito bom, comunidade tem que ser aquela... Qual que é a realidade hoje das empresas? Porque eu sinto... que até quando a gente vai num evento americano, que a gente conversa com empresas americanas, às vezes o que está falando lá no palco não é a realidade nem deles lá. E aí eles ficam pintando uma parada massa. É inspiracional. Você sempre dá uma exageradinha, assim, né? Mas olha que interessante. E o americano é vaidoso, né? Nossa, demais. Mas você tem razão no ponto que você falou ele tem cliente americano. Mas não, menos os seus clientes. São todos menos o cliente do Carlos. Você vai legendar o vídeo? Não. Mas enfim, mas isso é verdade, porque sempre tem as apresentações um pouco mais exageradas, eventos, mas não é que o evento vale a pena, porque você conhece bastante gente e você vê cases acontecendo. Dá aquela filtradinha, que nem tudo é perfeito. Tira os 10%. Tira os 10% e pronto. Mas vamos falar dessas tendências. Me lembrei de 3 coisas, por exemplo. Tem na moda hoje o pessoal falando tal de PLG. Vocês já ouviram falar dessa sigla? Product Led Growth. Então, o produto é tão maravilhoso que ele se vende. Sozinho. Automaticamente. O cliente levanta a mão. Por favor, eu preciso disso. Agora, por favor, eu preciso Eu nem sabia que eu queria, mas eu quero isso. agora. Porque o produto a palavra automática é fantástica. Sabe? No fundo, o que é isso? Se você fizer um produto razoavelmente bom e que o seu onboarding for automático, mas para mim, o maior segredo disso é
se você faz uma versão freemium, né? Que você usa, você tá gostando, a experiência é boa. Spotify lá, beleza, tô usando. Por exemplo, tá? Escutei 7 músicas sem anúncio. A gente tava falando na empresa lá, uma outra... As últimas 4 ferramentas que nós compramos, nós usamos todas grátis por no mínimo 6 meses. Antes de, como o pessoal fala lá, colocar dinheiro na mão do... Eu tô no Slack faz 5 anos. De graça. De graça, certo? Então. Gente. Mas você pode se denunciar, assim, no meio da... A gente tem que fazer... Você que tá ouvindo a gente, tem que fazer a CSA Academy crescer. Pra ele poder pagar a conta do Slack. Pra gente poder colocar como meta do Diego, além de aumentar a conta do Zoom, que vocês vão ver no próximo podcast, também comprar o Slack pago. Não, é em dólar. Mas assim, tem 5 integrações que eu uso, as 5 integrações. Aí tem lá, a empresa com menos de 20 pessoas e tal. Então, assim, eu trabalhei na Resultados Digitais, a gente chegou em 400 e poucas sem pagar. E a empresa cresceu pra caramba, sabe? Então, assim, às vezes tem algumas coisas que são escolhas mesmo. Então, assim, eu escolhi pagar o Notion, né? E o Slack, por enquanto, tá esperando. Então, assim, cada escolha é uma renúncia, como a gente tava falando aqui agora. Cantar mais uma música, é isso? O orçamento é limitado, é finito, né? Cada podcast a gente canta uma música, então esse aqui vai ser... Cada escolha é uma renúncia, essa é a vida, estou lutando pra me recompor. Exato, porque assim, né, vou deixar você continuar, mas a gente tá falando de freemium, né, de produto, assim, e aí qual deles, né, de todos esses freemium que eu tô usando aqui, qual deles que eu vou porque você acabou de falar escolher? que vocês contrataram 4, mas quantos ficaram de fora? Né? Talvez se o cara do Slack me ligar, talvez eu feche, né? Pois é. Tá ouvindo. Mas o mais interessante, assim, quando você começa a fazer esse estudo dos freemiums, né? E tem uma ciência por trás disso na hora que você faz product management ou gerenciamento de portfólio e tal. É uma das coisas que eu venho estudando. Qual é a barreira o paywall, como os gringos falam, né? Que até onde eu faço de graça e o que eu coloco como pago. É difícil acertar o ponto. Às vezes o produto free é tão bom que você não precisa da versão paga, dependendo do seu uso. Mas o segredo é quanto mais você depende daquela plataforma e quanto mais o seu conteúdo proprietário está dentro dela, mais você vai ter interesse em pagar. Então, normalmente é por aí que vai a coisa, tá? Lógico, isso aí não afeta muito a B2C, né? Eu tô como consumidor e tal. Às vezes não afeta tanto. Mas, enfim, para as empresas isso é uma coisa importante, essa definição do freemium versus premium e você entender que o produto não é mágico. Ele vai te ajudar a ter uma experiência. Se a experiência for ruim, já vai morrer na hora do grátis mesmo. Fala, se grátis é ruim, eu não quero ver a versão paga, né? O que também ajuda com a questão do bad fit no CS. Isso. É igual aquelas degustações de coisa fitness no supermercado. Você fala assim, você tá me dando um negócio ruim com gosto de terra. Normalmente eles dão gordinha, nem vem. Eu já fui gordinha. Normalmente eles veem o gordinho vendo, aí parece que brilha. Já né? junto. Esse aí ele dá um negócio de semente de quinoa pra você experimentar. Fala, por que você tá me dando isso, sabe? E aí, essa parte de produto. Eu acho que esse freemium e premium é importante. E para quem é de produto, fazer uma experiência decente, que gere métricas, para que você acompanhe a experiência de onboarding ali do freemium, para levar a pessoa para querer a versão paga. Então, esse é um dos segredos. Aí você vai falar, as palestras e tal. Parece que o mundo é PLG. Product-led Growth, está tudo pronto. Longe. Tem muito esforço manual por trás para você ver a métrica que está ali, como é que a pessoa está usando e tal. E, no fundo, tem muita coisa de sorte de falar... O cara quis pagar, o outro não quis, então tem muito a evoluir aí ainda, sabe? Então... Uma coisa que eu fiz, recentemente, calma, né? foi pegar as empresas que são mais conhecidas como PLG, e qualquer um que está aqui ouvindo e assistindo, a gente pode fazer o mesmo. Então, no LinkedIn, ver quantas pessoas na força de vendas tem. Porque, assim, na teoria, se o cliente compra sozinho, eu posso reduzir o vendedor só. Não preciso de vendedor, né? As 3 que eu olhei, as 3 principais de mercado aí, elas têm uma força de vendas gigantesca. É a maior área de headcounts delas hoje. E voltando para aquela história da curva que vai subindo conforme você vai crescendo, se você está aumentando o time de vendas, você está aumentando a base do custo ali, junto com a receita. Então, tem um problema. Você não vai ser tão lucrativo quanto você acha que você poderia ser. Entendeu? Não, e aí saiu o livro, né, de PLG, traduziram para português. E o brasileiro adora uma hype, né? Uma fila, né? Então, aí ele foi lá e, assim, todo mundo quis virar PLG ao mesmo tempo. Alguns colocaram de graça, outros pagos e tal. E aconteceu isso que você falou, de
não conseguir entregar uma qualidade mínima para um produto de entrada, né? E aí, não adianta nada. E aí tem vira mercados detrator. que não são para LG, que são enterprise, que tem um produto complexo, uma E oferta é complexa. ótimo você ter um vendedor experiente que vai Isso, conseguir ter uma gente. bela conversa com o cliente para demorar um ciclo de venda de 6 meses, mas vai fechar uma venda grande, importante, que só vai ser Isso. vendida dessa maneira. Que é um cliente que vai ficar muitos anos na empresa, é isso. Exato. Porque aí você trabalha no serviço, né? Que você me perguntaram de serviço, você trabalha em cima da construção de confiança. O produto tem que te vender isso de uma maneira meio automática. Estou usando, eu posso confiar nele porque eu não perco meus dados. Ou eu sei onde as coisas estão. No serviço desse que você demora para vender, você vai construindo esse relacionamento ao longo do tempo. Com o próprio vendedor, ou com um pré-venda e tal. Essas coisas não vão deixar de existir, assim, sabe? Uhum. Não, faz todo sentido. Sim, e aí você acaba, às vezes, deixando de lado coisas tão importantes quanto que é, por exemplo, você criar um case com o cliente. E o cliente meio que contar, assim, porque assim, o freemium, para que ele serve? Para você degustar. E eu acho que é quase que o mesmo impacto de um cliente que está construindo, até melhor, né, às vezes, né, o cliente Sim. contando aquele negócio ali e tal, de como ele usa, de como ele conseguiu gerar resultado, ao invés de colocar a galera lá para usar o produto meia boca, né, cheio de limitação e que não vai gerar nada. Fazer user group, grupo de exatamente. usuários, põe um monte de gente para usar, vê o defeito. Cara, você pode escutar dali, é muita coisa. Eu não sei se vai ajudar realmente no núcleo do produto. Se vai ficar mais complexo tomar decisão, né? Vamos pegar só mais uma tendência antes Bora. da gente entrar em serviço? Carlos, a última tendência. Você que é o cara das tendências. Uma só? Eu acho que a Até porque a gente até falou podia dela, fazer mas... vários podcasts com você, porque a gente quer falar de serviços ainda, então vai. Então tudo Não, bem. e daqui 6 meses a tendência de agora não vai ser... Mas só para terminar o assunto anterior, que eu acho que você não pode deixar de tocar. Você me perguntou das experiências boas e ruins. Assim, a gente vê muito a diferença entre B2C, que é vender para consumidor, e vender para empresas, né? B2B. A diferença de experiência que você tem de B2B para B2C são anos-luz. A gente reclama como consumidor e tal, mas vai tentar uma empresa comprar da outra. Sem esse ciclo longo de venda. É uma desgraça. Então, as empresas têm muito a trabalhar nisso. As empresas começaram a investir em CS e tal. Investe mais, porque não está indo no lugar direito ainda. Mas, enfim, aí você me perguntou na tendência, né? Eu acho que a que eu mais queria destacar, assim, além da aliança entre produto e serviço, A gente já falou do C-Level, do sucesso, da aliança de produto. Acho que tem Product Management com Customer Success, eu acho que é inevitável, porque um ajuda o outro. Mas em tendências de números mesmo, o que a gente tem visto é um aumento muito grande na responsabilização de CS por expansão. Luciana sempre defendeu isso. Eu briguei com ela isso no passado, quando eu falei que eu ia fazer a métrica do meu time lá sem vendas. Ela falou, não, isso não existe, não sei o quê. Aí eu fui dar uma palestra na empresa que ela estava trabalhando lá, os caras ficaram, não, ele vai falar que não. Eu falei assim, não pode falar isso na frente dela, né? Eu falei, eu dei o briefing pra ele antes, tá bom? Eu vou deixar Vou ele falar falar na frente tudo de menos vocês. isso. Mas assim... Time da Axor, o Carlos jamais ia falar isso na frente de vocês. Tá brifado. Mas se você olhar o número, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas depois posso passar as referências, né? Se você olhar 5 anos atrás, o número 14%, que disparadamente cresceu é o de expansão. Era tipo 14% das organizações de CS eram responsáveis por expansões. Expansão é nova venda dentro do mesmo cliente, né? 14% um tempo atrás, mais ou menos. Agora isso é maior que 60%. Então, isso é uma tendência? É. Provavelmente se a gente medir aqui é menos, mas tem que ir para esse lado. Então CS é o vendedor e tal. CS prepara todo o terreno qualificado para venda. Né? O pessoal de marketing fala, lead qualificado é diferente de lead e tal. Que lead mais qualificado você vai ter do que um cara ou de uma moça satisfeito, que cuida do cliente todo dia. Há 18 meses. Sabe exatamente onde dói a cabeça, por que dói a cabeça, que nome tipo do de alergia filho tem e tal, e por que não está conseguindo usar o produto ou o serviço. Exato. Ali está a muito louco, qualificação, né? Que esses dados que você está trazendo são dados norte-americanos, né? E quando eu fui na primeira Pulse lá em 2018, para eles era um mito. E eu fiquei em choque, cara. Eu achei que o meu inglês não era bom o suficiente para entender aquele painel. Porque eles estavam debatendo se o CS poderia se envolver com receita. Eu disse, oi? Eu falei, eles não são brasileiros. Porque se eles fossem brasileiros, eles entendiam a necessidade de provar o valor rápido dessa área aqui. E é o que está acontecendo agora nessa onda de eficiência, né, que o mercado está pedindo, tecnologia.
Cara, não tem nada mais eficiente do que uma pessoa que consegue fazer onboarding, fazer adoption e expandir ainda Exato. a conta, né? Então, eu acho que esse é um... Dá para se preparar para isso? Dá. Acho que tem muita coisa que CS consegue acolher essas informações todas. Sabe que eu fiz uma análise informal, não essas com rigor de dados, estatísticas e tal, mas sobre os layoffs recentes das grandes empresas de tecnologia. Eu sempre trabalhei em tecnologia, então esses temas são sensíveis, assim, pelo menos eu me interesso, né? Eu fui olhar especialmente layoffs sobre CS. Falei, pô, está acontecendo. Então, toda hora que eu falo, CS está crescendo, CS é uma profissão importante e tal, e obviamente, teve layoff também. Aí eu fui analisar, principalmente as grandes de tecnologia, o que aconteceu, algumas movimentações desse tipo. E o que eu pude detectar de pelo menos fator comum é que nessas empresas, CS não era uma área geradora não era um centro de lucro, era um centro de custo. Ou era amarrada na área de serviços, ficar lá dentro meio escondido, ou ela não tinha uma meta específica de geração de receita, ou de nova receita, ou de, no mínimo, renovação. Então, era uma área não sou eu que estou dizendo, não, cumpridora. Carlos. Vocês perceberam? Não sou eu. Eu falo isso no nosso curso, né, de expansão, há 2 anos e meio, 3 anos. É muito... Essa não tem estatística, mas logo deve sair alguma deve coisa pesquisada mesmo, com mais rigor. quem traz dinheiro não é mas demitido. o que eu olhei as empresas... Quem impacta na retomada não é demitida, né, meu querido? Essa que é a lógica. Se você tem um número atrelado, É isso. você gera o bottom line. Que o pessoal E eu não sei gosta. vocês, mas eu quero ser a pessoa que está com o número atrelado para garantir aqui, né, minha posição, Essa é uma, o investimento no meu time, né? Sim. Enfim, todo o orçamento da área de CS. essa é uma Porque às dica... vezes a gente fala da crise, já tá todo mundo preocupado, não sei o quê. Tá bom, aí você dá uma olhada nas... uma das coisas que eu falo muito para os alunos ou para os clientes na consultoria, dá uma olhada na sua... Você tem que entender o contexto da área que você tá. Uma coisa é, tá, eu sou CS, então eu gosto de fazer adoção. Ótimo, isso é o mínimo, beleza? Agora entende um pouquinho do contexto. Você não precisa ser especialista de finanças, nem nada disso, mas olha para a sua área, olha para os seus KPIs, ou para o OKR, ou o que seja que a sua área mede. Tem alguma coisa atrelada à geração de receita? Ou você está só com uma métrica de cumprir tarefa? Se é de cumprir tarefa, a grande chance de você estar nessa leva que eu falei que não é muito relevante é grande. Então, dá para mudar? Dá. Começa a olhar para esse ciclo, né, que a TSA que batizou o LAER, né, o Layer, né, o Land, Adopt, Expand e Renew, que é desde a venda até a renovação. Olha a adoção, mas tem expansão. Tem renovação, traz isso para a CS, porque você está muito mais perto disso do que outras áreas da empresa. Nossa, cara, tem um negócio, quando eu fazia consultoria, que eu ficava pé da vida, que era assim, não, a gente prepara aqui, daí manda pro time de vendas, né? E daí, assim, é um parto, daí eu já ficava estressado, já. Você fala assim, não, eu não quero mais fazer esse negócio aqui. Porque, às vezes, o consultor não tem esse poder, né? Ele chega lá, daí, pô, o head de CS te contratou, aí você chega lá e tal... Mas E você aí... tá vendo que o negócio tá errado? É isso que eu não gosto de consultoria. Nossa, você tá vendo que tá cara. errado? Você fala pra eles. Eles falam, vamos pensar. Não dá. Não pensa. Não, você tem que achar o erro óbvio Isso. e você tem uma parte boa que você pode esfregar nas pessoas. Até porque Olha, você vai tá embora amanhã, né? E eles vão continuar a briga lá. Exato. E... Essa é a parte boa também da consultoria. Você fala pra eles, vamos lá, leões. Aí você tem que ir lá fazer, né? Então, mas quem pode me ajudar? Eu não sei, na operação, assim, não sou eu a melhor Não pessoa entro, indicada. isso. Então, Tem se outros você- colegas para indicar, mas... Se você contratar o cara, assim, ó, dê autonomia pra ele brincar que vai dar certo. A gente consegue analisar dados, a gente consegue ver onde estão os problemas, isso a gente consegue estruturar roadmaps, que já... Massa. Já ajuda bastante. Vamos falar de serviço? Bora. A gente inaugurou recentemente uma nova comunidade lá na nossa plataforma, né? E tá engatinhando ainda, foi essa semana. E uma das primeiras perguntas foi o que eu meço, né, de health score ou de qualquer score que a gente pode chamar, né, dar um nome aqui. Na minha empresa é uma empresa de serviço, a gente instala software aqui, né? A gente Aliás, é cara, você sabe o que a gente apanha disso nas aulas, né? Assim, porque muitos alunos, quando a gente está falando da metodologia de CS, eu falo, por exemplo, de valuation, né? Como o CS impacta no valuation. E aí a galera chega e fala, Luciana, mas e serviços? Aquela Luciana gosta muito de dinheiro, sabe? É complicado. É isso, né? É o que move o mundo, né, gente? Não, mas falando sério, tá falando de valuation, a galera fala assim, Luciana, mas e serviços? Eu digo, eu tô falando de valuation de CS. Não importa de que negócio que eu tô falando. Você faz o depara pra tua realidade. Mas é um desafio, porque, por exemplo, eu nunca trabalhei com serviços.
Eu tenho uma camada hoje de serviço aqui na Axon, né? A gente tem uma oferta em serviço, Mas é baseado numa tecnologia, né? mas usa a tecnologia como pilar, exatamente. Vai, Carlos. Como é que a gente cria indicador? Hoje dificilmente pra você tem serviço. uma solução. Eu costumo chamar de solução, que a solução é igual a um produto mais um serviço, no mínimo, né? Porque só o serviço puro, 100%, falta alguma coisa ali, porque a pessoa quer. No mínimo, você vai entregar uma planilha para ela. A planilha é a ferramenta, sabe? PowerPoint. Exemplo, isso. PowerPoint é bastante. Ou o contrário, não adianta. Né, o serviço. Ou você tem um produto sem o serviço, você fala, tá. Aí você tem que ser um produto, como a gente estava falando agora há pouco, muito automático e tal, que se vende sozinho. Alguém conhece aí? Tem vários exemplos mágicos no universo. Não, eu cheguei uma vez no cliente, tinha um book, cara. A jornada, assim, um desenho lindo o negócio. Aí eu falei, beleza. Ela falou, desce lá na loja, né? Então, tinha uma loja de conceito na fábrica, assim. Eu desci lá, cara, uma porcaria a jornada, assim, ó. Tipo, minha experiência foi uma merda. E o book lindo. Parecia o livro do Guinness, tá ligado? Aquele... Pra quê? Poxa, então, fica lá parado, né? Então, não adianta. É um processo descolado da realidade, sabe? Não adianta. E eu tive uma experiência terrível nisso uma vez. E foi culpa minha. Então, com a equipe anterior lá que eu trabalhava, a gente foi começar a construir o primeiro health score de serviços nosso lá da empresa. Porque a gente estava num modelo de transformação de uma empresa que estava, vamos dizer, 80-20 receita de produto versus serviços, e depois virou 45-55. Então, uma virada significativa, né? Para fazer isso tem um monte de transformações. Aí a gente começou a pensar num health score movido a CS para serviço. Aí eu era líder da área, falei, bom, esse é o health score, peguei o livrinho que eu estudei lá, falei, são essas 8 métricas aqui. Tinham métricas de produto e tinham métricas de serviço dentro. Não vou lembrar exatamente o detalhe de cada uma, né? Mas foi horrível a experiência, porque eu botei para funcionar e dali a um tempo a equipe veio para mim e falou, ó, cara, isso aqui não serve como dá para termômetro. mudar, não dá para medir. Era pior ainda, sabe? Aí eles falaram, essas 3 aqui a gente consegue medir. Essas outras 5... peraí, você não tinha criado o indicador Não, ainda. a gente Você tá fala assim, construindo. eu preciso desse indicador. Eu preciso de um health score, que é um número só, movido a 8, composto por 8. 8 KPIs. Aí os KPIs você não conseguia construir. 3 eu conseguia medir, 5 eles tinham dificuldade. Uns eram impossíveis, porque a gente não tinha informação. Não tinha. Então eu estava usando um modelo mais teórico para um negócio que não estava maduro. E os ainda. 3 que você tinha era do produto, tecnologia. Isso, eles compravam produto suporte, e serviço. Sim, mas os 3 KPIs que você tinha na mão, obviamente, Os era... que eram fácil medir era tecnologia. Exatamente, que era um pouco voltado à telemetria, né, do próprio produto, do consumo, alguma coisa assim, tá? Aí eles vieram para minha equipe, veio de volta e falou, cara, não dá. Aí eu falei, puta, você tem razão. A gente voltou a discutir, aí a gente simplificou o indicador para fazer a medição, abandonamos no começo, e a gente começou a trabalhar com um indicador de serviço que era o sentimento do cliente, que era no começo bem subjetivo mesmo, mas eu falei, eu quero a percepção do De quem tá na linha de CSM frente. ali. Uhum. Eu preciso legal. dessa informação. Porque uma das coisas que a gente questiona sempre, né? Outro dia eu estava falando disso com as pessoas sobre CSAT, né? Ou satisfação do cliente, Customer Satisfaction, né? Pesquisa. Às vezes você faz uma pesquisa, um momento do ano, que por coincidência o cliente está feliz com você. Aí vem a métrica melancia. Ela é verde por fora e vermelha por dentro. Tudo feliz, churn. Foi embora. E você não fica a pé, você não sabe. Com NPS 10. Né? Isso, a gente estava discutindo outro dia, pô, esse negócio de NPS, o pessoal às Não vezes... falamos de NPS. Ainda vamos parar de falar NPS. Tá, mas às vezes parece comentar. Vamos falar de CSAT, CSAT, então, né? CSAT. Tá. Mas às vezes tá falando assim, não, mas quando tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Então é uma métrica boa. Todo mundo gosta dela. Quando ela tá ruim, ninguém sabe muito o que fazer com ela, assim. E pior ainda é se ela tava boa e o cliente foi embora. Aí fica aquele desespero, um olhando pro outro. Parece aquele urso do pica-pau, sabe? Que fica correndo. E aí não sai do lugar. Então a gente simplificou, eu falei, o sentimento eu quero. Porque ele é dinâmico. Eu vou conversar com... Hoje ele tá bravo, porque a gente atrasou uma entrega. Ou no outro dia ele tá feliz porque a gente deu uma volta no negócio lá e funcionou. E assim por diante. Então a gente fazia esse acompanhamento. A outra questão era o consumo do serviço. Eu consigo medir o quanto um serviço está sendo utilizado. Depende do modelo que você vende. Então, por exemplo, um serviço de suporte, você vai medir, posso medir o número de tickets que o cliente abre?
isso é pouco, porque se eu olhar só o número de incidentes, eu estou medindo só a hora que o bicho pega, né? Que é a hora que ele está me ligando porque está com encrenca. Mas eu precisava... Ninguém Não abre é um ticket. prescritivo, né? Já aconteceu. Não, já foi. Então ele tá... E provavelmente ele está com uma situação de dificuldade, né? Esse negócio de ligar pro saque para dar sugestão, ninguém faz, né? É só É crítica, raro, né? é bem raro. Eu lembro... Tá lá, sugestões e críticas, ligue no 0800. Quem que liga? Para críticas, clique 1. Para sugestões, 2. Ninguém quer para 2. Nossa, eu lembro, Pura. tempão atrás, quando a gente começou o processo de certificação de ISO 20000, que era de gerenciamento de serviços de tecnologia, né? Tinha lá, uma das cláusulas da norma era sobre canal de elogios e sugestões. Aí eu falei, tá, tenho. Alguém usa? Não, mas tem. Tinha que ter. Então tá bom, mas era O celular raro. não tem nem bateria, mas... Era raro do pessoal usar, sabe? Então o que eu falava pro pessoal fazer? A gente tem que medir o número de incidentes, o número de casos abertos, mas a gente tem que ser crítico em cima do número. Porque é o seguinte, eu posso estar tendo um aumento desses números de tickets porque eu acabei de implantar um sistema novo. E o cliente está com dúvida, exato. Às vezes o pessoal cai na armadilha E é positivo, né? Sim, isso é positivo. Às vezes o pessoal cai na armadilha e fala, não, tá caindo o número de chamados. Nosso sistema é sensacional, silêncio novo. não é sucesso. Silêncio no rádio não é bom, porque o cliente pode estar parando de usar. Eu lembrava sempre de um caso de uma teleconferência, essas agora é tudo fácil, né? Qual? Na época que vendia aquelas telas estrelas, que só né? servia para aquilo e tal. Uma vez a gente fez um ciclo longo, vendeu. Fui lá visitar o cliente meses depois, por outro motivo, estava lá a videoconferência encostada na sala com aquela toalhinha de crochê da vovó, sabe? Assim, pegando pó Tipo mesmo. capinha do galão de água. Eu falei, cara, desculpa, eu tava fazendo outra coisa lá, né? Mas desculpa perguntar, né? Você não tá usando equipamento? Ah, sabe o que é? Nas reuniões de meia hora, a gente demorava uns 20 minutos só para ligar esse negócio, a gente abandonou. Olha, isso é a maior frustração de tecnologia, né? Aí você olhava o número de tickets desse pessoal, deu um pico no começo e sumiu. Sumir é porque não tá usando. Cuidado com isso, né? Às vezes o pessoal cai. Então eu usava muito essas métricas de Service Desk por causa dessa experiência que eu tive muito focada em suporte, né? E depois a gente começava a ver também indicadores de utilização do serviço mesmo. Não, aí já mais a parte proativa, né? Então, por exemplo, tem partes do serviço que eu queria que ele consumisse. Aí tem a ver com portfólio, né? Então, às vezes eu tinha serviços gerenciados, às vezes eu tinha algum canal de ajuda específico, ou era algum serviço específico que ele podia contratar e chamar a gente para fazer. E eu media o consumo dessas coisas, porque eu considerava premium, assim. Se ele estava consumindo, era sinal que tinha alguém conversando com ele. Talvez é o que gera estímulo. Promovendo, exato. Aquilo promovia alguma coisa nova. Porque, voltando um pouco na história, o que eu falava muito com o pessoal de CSM do time, na hora que a gente estava montando, se você não entender o portfólio da empresa que você trabalha, você não vai ser muito criativo na hora de recomendar alguma coisa nova. Então não adianta ir lá, que a gente estava falando da métrica, né? Não adianta ir lá pedir a métrica de expansão para sua diretoria, se você não tem a menor ideia do que você vai expandir. Você tem que entender um pouco do portfólio e falar, peraí, se eu estou vendendo isso, eu posso levar aquilo e levar aquilo outro. Então, a gente media mais ou menos essas três coisas, estou falando em alto nível aqui, né? Mas era por aí. Então, eu conseguia medir o sentimento do cliente, a utilização do serviço, vamos dizer, mais reativo e o consumo do serviço mais proativo, premium que a gente queria. E aí, conforme esses indicadores apareciam, eu falava, agora eu sei qual é a saúde daquela conta. E isso era medido periodicamente, não uma vez por ano, para ser um acidente de trabalho. Eu gostei muito disso porque assim, a gente, geralmente, né, o pessoal fica muito atrelado ao CSAT, e acontece isso que você falou, às vezes é uma fotografia da persona errada, ou tá no momento bom, ou tá no momento péssimo. Não é o comprador que a gente tava falando agora há pouco, tá bom, você tá agradando o cara que não assina cheque. Só usa, mas ela não influencia, ela também não é a compradora. Então, legal, aquela pessoa é super amiga, bacana e tal, mas ela não vai pagar o cheque depois. É maravilhoso para ela, você não mantém o contato. Para a empresa, para o relacionamento da empresa. Aí surge aquele churn que a galera fala, tá cancelando, por quê? Top-down. O que você estava fazendo que você não estava falando com o top, né? Exato, você tá falando com a pessoa errada. Vamos ao down. Pode falar com ele, mas tem que ir andando na conta. Não, tem que falar com ele. Ele normalmente é um influenciador, Sim. inclusive, mas assim, não pode ficar só na galera da E aí eu operação. defendo o mapa de stakeholders. Mapeie as pessoas, ponha num quadrante, falar o que essa pessoa é lá dentro. Ela é a decisora do contrato, ela é a chefe, ela é a pessoa que precisa adotar para influenciar as outras,
porque você vai tratá-las de maneira diferente. Por que a galera tem preguiça de fazer isso? Porque é trabalho, né? Trabalho cansa, como dizia um amigo. Eu falo assim, gente, é o seguinte, tem uma empresa que bateu aqui na nossa porta, que ela é gigantesca, com capital aberto na Bolsa de Valores, e a gente tem 20 leads dessa empresa aqui do outro lado, só que só uma chamou a gente para conversar. Sim. Ou seja, pelo menos essas 20 a gente tem que mapear. Fala assim, ó, beleza. Né? Tem essa pessoa, que às vezes ela é uma coordenadora, né, tal, tá numa gestão ali. E aí, pô, mas a diretora tá aqui também, sabe? Tipo, e quando você leva isso pra call, você ganha um poder, assim, ó, você fala assim, não, eu conheço a Luciana Teles, tal, que trabalha com você e tal, né? Então, Você fala, foda-se. Já... Ela não manda nada aqui. Você começa a gerar um rapport porque as pessoas gostam disso, né? Quando a empresa ela se mostra interessada, preparada. Então, assim, eu acho que em toda a jornada, eu tô falando aqui mais de vendas, né? Porque é o que eu cuido lá hoje na CSA Academy. Tô muito mais cuidando da equipe de vendas. A pessoa se interessa muito pela call. Quando você está interessado pela empresa, você demonstra que você conhece Sim. o que está ali por trás. E o LinkedIn, ele tem tudo. Né? Você stalkeia a vida de todo mundo. Exato, você consegue o telefone, e-mail. Sabe, uma vez eu fiz um trabalho de inside sales, né? A gente construiu um processo, pôs uma pessoa para trabalhar, depois a gente dobrou o time, que tinha 2 pessoas trabalhando. O estagiário mais incrível, um... né? Como chama? Não é o estagiário, que trabalha só 6 horas por dia, não. Aqueles dos... Trainee. Jovens aprendizes. O jovem aprendiz. Isso. Não. Mas aí a gente fez um trabalho a gente montou um processo chamado D+21, que você usa 21 dias para fazer uma campanha. E se der errado, já vida para que ali. segue. Parou, próxima. Troca e vamos fazer outra coisa, né? Óbvio, tem uma grande preparação para você chegar lá, né? Material que você vai apresentar, o discurso, o e-mail que você vai mandar. Então tem e-mail, tem chamada por telefone, tal, tudo bem, deixa um recado, essas coisas assim. E a gente via que se você se tornar uma máquina de geradora de spam, em 2 dias já acabou a sua campanha. Já era. E a gente conseguia fazer alguns toques de personalização nas mensagens por pegar histórico de dados do cliente com o nosso relacionamento. Que às vezes era uma coisa que a gente queria vender a mais para um cliente já da base. Uhum. Para mim, isso é mina de ouro. Assim, tem um monte de gente sentada em mina de ouro hoje e não está usando. Que é, os dados que eu já tenho dos relacionamentos com os clientes atuais, eu sei o contexto. O CSM sabe, ou deveria saber. Os dados estão ali nas bases de dados. Traz aquilo. Porque customiza a mensagem. Essas coisas. No passado, a gente fazia relatório de suporte, né? Falava, precisamos fazer um relatório de suporte, senão o cliente acha que suporte é que nem seguro de carro. Você nunca quer ligar lá. E se você ligar é porque deu uma encrenca danada. Outro dia fiquei 6 horas esperando de guincho. Mas enfim, você não quer essa situação, certo? Mas você tem o seguro para, na hora que precisar, tem, né? E o que acontecia? A gente queria mandar relatório de suporte para falar, estamos trabalhando por trás dos panos, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente aplica patch de segurança, a gente aplica correções, a gente aplica antivírus, uma série de coisas dinâmicas que a gente fazia que o cliente não via, mas que evitavam incidentes, evitavam paradas e assim por diante. E se você não mostra, ninguém vai mostrar. Exato. E eu falei, e a gente tinha que personalizar as mensagens. Porque eu falei, imagina você mandar um comunicado para um cliente falando isso de, por exemplo, uma solução, um serviço ou um produto que ele não tinha. Aí ele olha, que bacana que você está fazendo isso, mas para mim não faz o menor efeito, certo? Então, mapear essas coisas, hoje, com a quantidade de dados que a gente tem, a desculpa que dá para dar é que dá trabalho fazer. Mas assim, falar que eu não tenho a informação, não tenho o dado, é muito difícil que você não tenha nada, sabe? Deixa eu só pegar um gancho do dado que ele falou, que eu quero pegar do Health Score ainda. Claro. Aí você criou lá os critérios, os três critérios de Health Score. Você quer explorar a história que deu errado, mas tudo bem. Não, eu quero só fazer mais da pergunta. Você conseguia... Porque você não acreditava que você tinha que trabalhar com expansão. Gente, olha aqui a roupa lavando. Cá, você conseguiu produtizar isso numa ferramenta de sócio do cliente? Sim, depois de 2 rodadas. Porque a gente tinha uma ferramenta que a gente usava, que a gente conseguiu comprar duras penas, com o orçamento que a gente conseguiu lá. Mas a ferramenta, ela exigia uma maturidade de processo que a gente não tinha. Então, o que aconteceu? Teve um descasamento entre a capacidade do time, do processo, não porque era todo mundo burro, é que a gente estava começando a fazer.
Então a gente não estava no nível de usar a ferramenta desse jeito. E a gente não conseguiu sair do lugar. O time de onboarding, eu falava muito com eles. Falava, cara, me dá um caminho crítico da ferramenta, me dá o basicão, me fala o ABC aqui que eu ponho essas 3 coisas só para rodar e faço. A gente não conseguia sair do lugar, porque também o fabricante não estava preparado para isso. O PLG lá não estava nesse naipe. Aí, quando acabou o contrato, chegando perto da renovação, de novo, conversando com a equipe, trazendo eles fizeram a avaliação dos fornecedores, eles escolheram uma outra ferramenta, mais simples, mais adequada à nossa realidade e maturidade. Sim. Eu também conversando muito na pré-venda com o time de onboarding deles, falei, cara, eu vou precisar de ajuda disto e disto. Ah, não, beleza, tamo junto, vamos desenhar. Eles ajudaram a gente a desenhar o pedaço do processo dentro da ferramenta e a gente botou o score para funcionar. Boa. E aí a gente tinha. Mas isso foi no horizonte de 1 ano e meio para 2. Pô, Entre a simplificação, trocar ferramenta, Sim, tudo que eu comentei. Isso que você falou, chegou lá no cliente e o aparelho estava parado, assim, pô, é um sentimento que só o CS às vezes vai declarar, sabe? Às vezes o cliente vai falar, não, tá tudo bem, né? Tá legal, aqui eu amo vocês, né? Aí o CSM vai lá fazer uma visita, ou então liga, ou realmente vai perguntar como tá o uso, e ele consegue ter um termômetro um pouco mais fiel, né? Exato. E eu sempre aprendi nessa vida de serviços que assim, o feedback de operações para o ciclo de vendas é muito importante. E eu acho que a gente, num determinado momento, a gente insistia errado nisso. A gente falava que, sabe aquelas coisas de falar, todo mundo é vendedor na empresa, todo mundo é espírito de dono e tal. A gente meio que confundia a mensagem para as pessoas, assim. Acho que a coisa é mais simples, sabe? Assim, você está vendo coisas que o seu companheiro de trabalho não está vendo. Vai com essa informação e mostra para ele. É mais simples do que isso. Constrói pontos, né? Espírito, só isso. É só isso. Porque é fácil de você sentar na cadeira e falar, o produto é uma droga, eu não vou conseguir implementar. O produto é ruim, então eu não consigo adotar. Você mapeou o processo do cliente? Não, você fez a persona? Aquela preguiça, né? Uhum. E você falou com o vendedor para que na próxima mude um negócio na cláusula lá que é importante? Não, também não. Você avisou o vendedor que o cliente não está usando o produto dele porque ele não entende? Então, todas essas pontes são fáceis de fazer. E é simplesmente dar poder para as pessoas e falar, vai lá e fala. Traz junto. Aquela caso que eu estava falando lá da América Latina e tal, mas a gente começou a montar dos cases. Isso, dos times, né? A gente começou a colocar os times para conversar. Contas maiores eram reuniões semanais mesmo. Vendas, operação, CSM, todo mundo junto, falar. E o que acontecia nessas reuniões, basicamente? Era discussão de alinhamento. Porque um estava no momento discutindo com alguns clientes, sei lá, uma venda nova, gigantesca. O outro estava vendo que a adoção não estava dando certo. Então, os sentimentos ali do cliente que vinham de várias fontes começavam a ser entendidos ali. E o quebra-cabeça fecha, né? E não vinha aqueles absurdos de, vou no cliente hoje à tarde, ou amanhã à tarde. Legal. Aí foi uma outra pessoa de manhã e estava com uma notícia ruim, porque atrasou uma entrega ou pifou um pedaço lá do serviço. Aí você chega lá de tarde como se nada tivesse acontecido. Fala, não, mas eu vim falar de... Sucesso. De sucesso, vim falar de adoção. Eu falo, cara, você não entregou o negócio. Compre mais. E quantas vezes eu já vi, tipo, o cara falou, não, mas isso aí não é da minha área. Isso aí é outro cara que você vai falar. Eu vim falar do outra coisa aqui. Nossa, dá uma raiva. Isso é horrível. Pra gente que é experiência de cliente, na prática, né? Você fica passando de níveis, né? De atendimento. Mesma coisa, você fica... contar a história tudo de novo, ninguém me atende. É igualzinho, só que... Aquilo que eu tava falando da experiência de B2B tá anos luz atrás da B2C. É isso aí, ó. É isso, essas coisas acontecem demais. A gente tá com o tempo acabando, porque passa voando. É impressionante, verdade. Né? Mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre ainda a questão de implementação de CS em serviço. Para quem está aqui ouvindo a gente, de serviço, qual é o maior desafio que você enxerga aí que as pessoas... E qual é a dica para poder, obviamente, passar por esse desafio? Qual que é o playbook aí do... Tá, mas o desafio para o CS pra ou implantar CS dentro de uma empresa de serviço. Pro gestor, assim, ganhou... Fala, hoje você é o head de CS nessa empresa de serviço. Head de CS. Que não tem nada. Porque às vezes é o head da empresa e fala, não, eu tenho uma empresa de serviço e nem sei o que é isso, né? Mas acho que o head de CS, a primeira coisa que ele tem que fazer é construir essa ponte entre as áreas. Eu acho que isso é o mais difícil e o mais trabalhoso.
tem que escutar as pessoas, tem que começar... Você pode fazer várias aproximações, depende de cada empresa, né? Você pode montar uma matriz RACI, por exemplo. Fala, minha área faz isso, sua área faz aquilo. E uma das experiências que eu tive no passado eu fiz uma alto nível, com as grandes tarefas. Gestão macro, Quando começaram as pessoas a atuarem nas suas respectivas equipes, o pessoal pegou... Depois que eu fui ver a versão da matriz, ela estava bem maior, lógico, gerenciável ainda e tal, mas era muito mais completa, porque as pessoas começavam a entrar no detalhe da atividade e dividir mesmo, falar, isso aqui é meu, isso aqui é seu, beleza? E tal. Isso dá claridade, dá clareza para as pessoas de saber onde atuar. Para quem está no nosso curso de gestão de CS, a minha segunda aula foi sobre isso. Tá vendo? Não foi combinado. Mas podia ter sido, né? Podia, mas não foi. É que a gente estuda juntos. Mas eu acho que é fundamental essa construção de pontes. O pessoal negligencia isso, fala, não, constrói um processo, bota a ferramenta. A última coisa que você faz é pôr a ferramenta. Se você não tiver o processo, vai acontecer... Eu acabei de contar o que aconteceu comigo, né? Cara, o Matheus Pestana da Sense, ele nem aceita esse tipo de cliente. Ele fala pra mim, cara, como que eu vou aceitar um cliente que não tem nenhum planilhão da base de clientes? Sabe? Ele vai vender, vai ficar um ano e o cliente não vai renovar. E vai pôr a culpa nele. E não vai ter implementado. Eu conheço o Matheus, que a gente se conhece há bastante tempo também. E a gente já... As discussões eram essas mesmas. Não adianta. Pode até vender. Vai embora. Você quer perder? Esse é o balde furado. Você põe cliente para dentro, o cliente vai embora. Só que isso aí não é sustentável mais, né? Não. Então, acho que essa construção de pontes, eu acho. Porque em serviços, vamos pensar assim, uma principal diferença que você tem em produto, mas que é uma vantagem a hora que eu vejo em termos de CS, que CS é relacionamento. Serviço é relacionamento. Então, você está construindo algo de longo prazo. Não existe serviço que você vai lá e faz uma vez e tal e acabou, sabe? Então, você quer construir esse negócio. Constrói primeiro as pontes dentro de casa, dentro da empresa. Se na hora que você botar o mochileiro lá, o herói CS, ele vai naufragar, porque ele vai estar sozinho. O cara de vendas vai brigar com ele porque está querendo roubar a conta dele. O de operação vai ficar bravo com ele porque ele fala, cara, você está indo na minha conta, eu estou tentando manter o contrato funcionando e você está indo lá provocar ele de usar alguma coisa diferente. O cara de operação quer lago paradinho, né? Nada de tacar pedra ali. O CS vai levar umas pedrinhas ali para fazer coisa nova. Você gerou um monte de inimizade, você mata implodido dentro. Não foi nem problema com o cliente. E a gente já gera esse atrito, né? Enfim, inconsciente, porque a gente está mudando a vida das pessoas, mudando a forma como elas tomam decisão, né? Colocando o cliente no centro. Porque vai ficar a mentalidade ali, exatamente. É isso. É isso, então. Isso, Didi. Deixa eu dar a notícia ruim dessa vez. Vou deixar, porque eu sou a mensageira das más notícias. Chegamos aqui na nossa parte final. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Queria pedir para vocês, né, que assistiram, gostaram aí, né? Se você conhece alguém que trabalha com CS, uma empresa de serviço, que quer saber das tendências direto, né, da fonte ali da TSIA, pegue o link aí que você tá, seja no Spotify, seja no YouTube, e mande para os amigos, mande aí no Slack, no Teams, e coloque ali para todo o time assistir. Porque... Lembrem da meta do Diego contratar o Slack pago. Exato. Ele vai chegar lá. Ajude para passar o paywall. Vai passar. É isso aí. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Gostei bastante. É sempre muito bom aprender contigo. Já falei quanto eu te admiro e foi muito bom hoje de novo. Foi mesmo. Eu aprendo sempre. Eu gosto desses papos porque a gente sempre tem coisa nova, exemplo novo, né? É bacana. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.